Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, bom dia. Esse é o canal Rumo ao Nada, seu canal de notícias. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. Pois é, meus amigos, você sabe qual é o valor do auxílio doença? Se você não sabe, nós vamos esclarecer essas dúvidas para você. Olha, gente, o auxílio doença é pago mensalmente e destinado a pessoas que ficarem incapacitadas para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias. Deve ser atestado através de uma perícia médica realizadas nas agências do INSS para ser emitido. Todo contribuinte da Previdência tem direito ao benefício do auxílio-doença, desde que o mesmo comece a contribuir para o INSS 12 meses antes de estar doente, com exceção do acidente de trabalho, algumas doenças definidas na Constituição Federal. Ou seja, tem algumas doenças, né, gente, que digamos que você já consegue receber logo no começo, mas para a maioria das pessoas essa regra não vale. Dessa forma, nós vamos mostrar para você quais são os tipos de auxílio-doença. Por exemplo, gente, existe o auxílio-doença previdenciário e o acidentário. O previdenciário é quando o motivo do seu afastamento acontece e não tem relação com o trabalho em si. E o acidentário, nesse caso, ocorre quando o segurado da Previdência Social sofre um acidente, né, em decorrência do trabalho. Ou seja, você está lá digamos, trabalhando numa concessionária, né? E de repente você está trabalhando ali debaixo do carro, o carro despenca em cima de você e você se machuca, aí é um acidente, um auxílio acidentário, né? O auxílio doença deve ser valorizado por cada profissional, pois tem um objetivo, um ato muito nobre. Na medida em que qualquer ser humano pode apresentar uma doença no decorrer da vida e que a mesma traga efeitos impactantes ou não. Digamos que, para ficar mais claro para você, o auxílio doença normal, você é um contribuinte da Previdência, está lá todo mês, desconta a sua carteira de trabalho e de repente você lá no seu trabalho começa a se sentir mal e de repente você descobre que tem um câncer. Você vai para o auxílio doença. Isso se chama auxílio doença, o normal, né, que você recebe 91% do caso, né? Já o acidentário, ele é bem claro, né, gente? A regra é bem clara. Ou às vezes acontece dentro ali do seu trabalho, né? E acontece muito, né, gente? A gente sabe disso. E você já se perguntou para saber quanto que é pago o auxílio-doença? Pois é, gente, o valor do benefício do auxílio-doença corresponde a 91% da renda mensal do salário do benefício. Ou seja, o valor depende das contribuições realizadas no passado pelo segurado. E o valor teto da aposentadoria é também o valor do teto do auxílio-doença. No caso, se o trabalhador for registrado como autônomo, o valor corresponde exatamente ao que foi contribuído por ele. Se a sua contribuição foi 3 salários mínimos, o valor do seu auxílio-doença será de 3 salários mínimos, né, gente? 91% desse salário mínimo, mas essa conta vai ser feita em cima desse salário que o trabalhador pagava. Diante disso, é dada uma dica aos contribuintes que querem apenas o mínimo possível para o instituto que paga, né? Não façam isso. Isso a matéria está dizendo. Olha, dica importante. Diante disso, é dada uma dica aos contribuintes que querem apenas o mínimo possível para o Instituto Nacional de Seguridade Social. O que quer dizer isso, gente? Aqui o texto está bem, digamos assim, o cara que escreveu o texto meio enroladão, mas digamos, se você paga apenas por um salário mínimo, ou um salário e pouco, você vai receber porque não tem, a Previdência Social hoje não paga menos do que um salário mínimo, e é complicado. E lembrando, gente, que o auxílio doença, quem paga os primeiros 15 dias de afastamento é a empresa onde esse trabalhador trabalha, independente se é auxílio doença normal ou auxílio doença acidentário, né, que como eu já expliquei para você. E aí você pergunta, mas e será que já no ato ali que eu passar por uma perícia médica no INSS, eu vou ter esse benefício transformado numa aposentadoria por invalidez? Porque sabemos muito bem que a aposentadoria por invalidez paga na sua integralidade, ou seja, o salário inteiro, não é calculado apenas 91% do salário, né?
Aí a resposta é não, gente. Provavelmente hoje você, qualquer doença que você tiver, você vai lá no INSS e infelizmente ele só te dá o auxílio doença ou o auxílio acidentário por um tempo, né? E aí só depois que você é convocado, porque em 120 dias você já tem que agendar uma outra perícia médica, gente, nas normas atuais do dia 21 de março de 2019, que provavelmente vai mudar com a reforma da Previdência. Lembrando que o próprio governo acha que até o mês de julho a reforma da Previdência já vai estar aprovada. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo lá na frente, aí a gente vai explicar tudo novamente. Então, gente, para ficar claro, acidentário, auxílio doença acidentário é aquele que ocorre dentro do seu campo de trabalho. Ou seja, uma lesão. Você corta o dedo lá, você trabalha numa marcenaria e de repente você corta o dedo. Você tem direito ao auxílio acidentário. E já o auxílio doença normal, aquele que pode até gerar uma aposentadoria por invalidez, é aquele que você acaba contraindo uma doença depois que você passou a contribuir para a Previdência Social. Porque lembrando, gente, se você já tem, digamos, uma lesão medular antes de você entrar no trabalho, você não aposenta, você não pega auxílio doença por aquilo, a não ser que você consiga provar por A mais B que em decorrência daquele trabalho a sua situação física, ou seja, a sua moléstia piorou muito. Só nessa situação, caso contrário, você não consegue pegar o auxílio doença, ou, a não ser que você tenha um auxílio acidente, que digamos, você tem uma lesão medular, né? Mas de repente você caiu você estava lá trepado numa escada lá, você já tem um problema grave na coluna, você caiu de lá, piorou a sua coluna, aí você vai pegar um auxílio acidentário. Gente, deu para entender? Não ficou muito enrolado? Ficou dúvida? Pergunta aí, que eu sei que aqui tem um bando de especialistas aqui no canal que vai ajudar vocês a perceber melhor a diferença de auxílio doença, auxílio acidentário e o valor que é pago. Gente, eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.